Bom dia! Com a graça, com a paz, com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, esse bordão que eu uso foi Deus que me deu, gente. Então, esse é o bordão da terra. Olha, nessa manhã, hoje é domingo, né, gente? Eu tava tão fora de órbita que eu tava achando que hoje era terça-feira, gente. Você sabe porque eu tô assim? Eu tô tão conectada com as coisas de Deus que eu tô perdendo, assim, a noção dos dias, tá? Eu tô entregue mesmo às coisas do Senhor. Mas voltando para a realidade, que hoje é domingo, que meu pai me mostrou que é, porque eu estava achando que era terça-feira ontem, e hoje ele me mostrou, e ele falou o que eu tinha que fazer hoje, e eu tinha que ter uma escolha. E eu vou escolher o que eu quero. Mas sem contar as coisas que acontecem comigo, que eu amo falar, as experiências que eu tenho com Deus, com vocês, dividir com vocês, mas eu quero falar de algo que aconteceu comigo, sabe? De algo que aconteceu comigo muito importante, sabe, gente? Muito importante mesmo, porque foi num momento caótico. Foi no momento aonde ou era aquilo, ou era eu e muitas vidas destruídas. Entendeu? Eu fui criada praticamente no evangelho. Conheci o evangelho com 6 anos de idade. Minha mãe tinha amizade com o vizinho levou a gente. E eu fiquei no evangelho dos 6 anos até os 17 direto. E depois que eu fui para Belo Horizonte, eu me desviei. Mas eu voltei, desviei, voltei, fiquei assim. Até agora, de uma vez por todas, assumi minha identidade em Cristo. Mas no decorrer da minha vida, eu fiz coisas que, por escolhas minhas, que era contra a vontade de Deus, né? Eu fui no submundo. E nesse submundo que eu fui no submundo da prostituição. E eu rodei muitas boates, muita zona, muita coisa, para esse mundo afora. Mundo afora mesmo, gente. Menos fora do país. Eu só fui aqui no Brasil, mas eu rodei tudo. E nesses lugares que eu rodei, mas dentro de mim, gente, tinha sementinha de Deus. Sabe quando tem a sementinha? Todo mundo tem, sabe? Quem tem a sementinha nunca esquece de Deus. Na hora do pega pra capar, sabe? Que o negócio fica estreito, todo mundo corre para Deus, tá? Até os que não querem ele. Aí, aconteceu algo. Eu tava numa boate em Ouro Preto, entendeu? E eu sempre nasci para ser líder. Eu sempre destacava onde eu ia, gente. Nas boates. Era uma coisa de louco. Chegava nas boates, eu governava todo mundo. Entendeu? Governava todo mundo. Umas tinham inveja de mim, queria me matar, mas sempre era líder. Entendeu? E aí, aconteceu um fato lá. Entendeu? Tinha umas 5, 6. Todo mundo, entendeu? Com medo na época. Todo mundo com medo mesmo. Com medo, assombrado, entendeu? Um peso espiritual tão grande, entendeu? Manifestações malignas terríveis. E tinha uma delas, que eu não vou falar o nome, eu trouxe até na casa da minha mãe. De tanto que a gente é chegada. E aí essa daí ficou muito pior do que todas. E eu gostava muito dela. Por amar a ela, entendeu? Por amar a ela, eu reuni todas, entendeu? Na varanda do sobrado da frente da boate, entendeu?
falei o versículo da Bíblia. Aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. Entendeu? Li o Salmo 91 e fiz uma oração forte. Na hora que isso aconteceu, eu falo aqui, gente, é pelo poder do Espírito. Deus entrou naquele lugar, na hora. Deus entrou na hora. Sabe o que é na hora? Na hora mesmo. E o poder de Deus veio sobre mim. Eu, pecadora, no pecado, prostituta, na iniquidade, antes de trabalhar para fazer programa, Deus veio sobre mim. E usou a minha boca para profetizar. Por isso que eu falo para vocês, gente. A pessoa, quando é escolhida profeta desde o ventre, a maioria é assim, ele vai profetizar. Pro capeta ou para Deus, ele vai profetizar. Porque ele nasceu, foi escolhido por Deus. E ele faz o que Deus manda. E quando Deus manda, até o diabo obedece. A pessoa pode estar fazendo as coisas do diabo, mas como Deus manda, ela fala da parte de Deus. E assim, Deus apoderou de mim. Na hora, gente, veio um empoderamento dentro de mim. Eu tenho isso comigo desde que eu entendo por gente. Veio o empoderamento, quando o poder de Deus vem em mim, gente, vocês não têm noção. Eu mudo toda. Meu tom de voz muda. As minhas feições mudam, entendeu? Todo mundo vê que é Deus purinho. As meninas tudo arregalou oi. E eu falei, olha menina, você vai casar. E você não vai ser prostituta não. O seu sonho é casar. E você vai ter um marido, vai ter uma família, entendeu? E vai servir a Deus. E todas que estão aqui vão ser libertas. Deus está falando aqui. Eu profetizei e falei, gente. E depois logo o espírito saiu e eu voltei ao normal, a carne braba. Entendeu? E fui fazer as orgias. E a vida seguiu, gente. É vida que segue. Eu continuei no pecado. Anos depois, muitos anos, eu nas redes sociais, fui ver lá o nome da pessoa. Veio na minha For You, porque Deus é assim. Entendeu? Deus é assim. Casada, muito bem casada, com a big de uma família próspera. Entendeu? Eu fiquei em choque. Em choque. Porque na hora eu lembrei de tudo, eu fiquei em choque. E aí eu falei, meu Deus, que isso, meu Deus? Aí Deus só colocou aquela certeza no meu coração, porque eu ainda não tinha o discernimento acusado para entender as coisas. Naquela época eu não tinha tanta sabedoria e nem estudo na área espiritual igual eu tenho hoje. Mas aí eu vi, sabe? Foi uma infinidade de coisas que aconteceram comigo, gente, que Deus manifestou o poder dele. Tem manifestado, manifestou desde quando eu era prostituta, viciada em crack, que eu era candombledista. Eu tive experiências no candomblé, entendeu? Terríveis, entendeu? Terríveis. As experiências do candomblé, algumas eu vou relatar para vocês. Entendeu? Quando Deus escolhe uma pessoa, o diabo não apodera dela não, gente. Mesmo ela servindo ao diabo, sabe? O diabo pode usar ela, sabe? Para fazer as coisas más. Mas apoderar do corpo dela, possuir e fazer ela ficar possessa, não. Entendeu? Porque o diabo quis colocar isso na minha mente a vida toda. Que eu era possessa e que eu fiquei possessa. Mas hoje, no meu entendimento espiritual que Deus me deu, ele nunca entrou no meu corpo.
para me colocar possessa, não, porque Deus não permitiu. Ele sempre me usou, entendeu? Me usou. Mas me possuir, não. Entendeu? Isso eu falo com autenticidade. Mas dentro da palavra que eu falei com vocês, o que aconteceu comigo, eu quero falar com vocês um versículo bíblico. Jeremias 23, versículo 23. Eu sou o Deus que está em toda parte, e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? Se ele é esse Deus, ele pode estar numa boate. Amém? Tenham um bom dia.